na nossa família, nós sempre tivemos um método que ajudou bastante, especialmente entre os sobrinhos, os primos, os irmãos, nora, cunhado, que era jogar truco. Ora, o que acontece no jogo de truco? Você até que anula um pouco as formalidades. Sou eu o sogro, posso ter o meu genro ou minha nora jogando, é meu adversário ou ela adversária, e ela brinca comigo, xinga, faz gozação. No jogo de truco, a única hora da infância em que eu podia gritar com você. Isso, exatamente, pode gritar com o pai. Depois parou o jogo, parou. Uma coisa que eu não tive nisso que você falou, dentro da nossa família, e que muitas pessoas, muitos amigos, muitos conhecidos meus, ao longo dos últimos anos, a questão da polarização política que causou muita ruptura entre pais e filhos, irmãos e irmãs, primos e tias, e isso é muito ruim dentro da nossa sociedade brasileira, especificamente nos últimos anos. Hoje, a comunicação ela é individual dentro do seu celular e aquilo se pinta uma visão de mundo que as pessoas acabam vivendo sempre dentro da própria bolha. Isso se deve à tecnologia, isso é uma grande mudança de 89 para cá e do mundo que eu vivo e do mundo que você vive, né? Como que a gente sai dessa e por que a nossa família não teve tanta polarização? Eu acho que aí a gente tem algumas coincidências boas, né? Por exemplo, a formação familiar, né? A mãe de Carol e André, teus irmãos, é da área de sociologia. Tua mãe é da área de jornalismo. Esse trabalho levou uma certa afinidade, né, daquilo que eu sou com o que ela ou a outra pessoa tinha como conexão. Isso fez com que houvesse também uma aproximação de perspectivas de vida, de ideais. E vocês foram criados, né, dentro dessa percepção. Poderiam ter, por exemplo, nós não torcemos para o mesmo time. Não. Né? Se nós olhamos o conjunto da família, isso nunca gerou, né, uma cisão. Nós não temos a mesma percepção religiosa o tempo todo das coisas. Nós nunca achamos que você teria que torcer para o time que eu torço. Afinal, eu sou teu pai, né? E eu sou o cara que torce para o melhor time do mundo. Ou para aquele que pode ser a referência. Esta noção, ela foi sempre vivenciada como sendo o acolhimento da diferença, e não o aprofundamento da cisão. Ela gerou pontes e não abismos. Né? Nós fomos várias vezes juntos a futebol. Né? Em alguns momentos, inclusive, eu fui contigo assistir jogo do teu time, né? E mesmo o teu time, eu ali sentado ao lado, me comprazendo com a derrota dele, guardava isso para dentro, até brincava contigo. Eu, né, só sofro há 10 anos por causa do meu time, então tá bom, até eu sou São Paulino. Né? Batia de leve nas tuas costas, né, quando o outro time, eu me lembro de uma situação dessa no estádio do Morumbi um dia, em que estávamos ambos para ver um jogo do São Paulo, né, com outro time, se não me engano, o São Caetano na época. Não era o né? São Paulo e Santos que a gente não, estava não lá era no Santos, camarote. É o time para o qual eu torço. Então. Mas não foi uma situação com outro time, né? E eu me lembro que o São Caetano fez 1 ou 2 gols e eu só batia de leve no teu ombro. É uma comunicação, entre aspas, muda, mas ela é suficiente. Essa batida era uma brincadeira. Ela não era para te humilhar, como também o meu time, o Santos, né? Que por várias vezes ficou, né, numa classificação inferior, faz parte. Todas as vezes que eu reclamava, né, de alguma brincadeira em relação ao futebol, né, a gente lembrava sempre o quanto que a tarefa disso é a diversão, né, é exatamente a alegria e não a marca negativa. Quando você pergunta por que na nossa família não é uma especialidade de alguma família dizer esses caras, hein, são bons, hein, eles convivem sem que haja rupturas. Claro que não. É uma família como muitas outras famílias existem, mas essa identidade de percepção que veio, digamos, das mães ou do pai, com os filhos que conviveram crescendo, que estudaram em universidades assemelhadas. Isso. Será que a gente foi doutrinado? Eu acho que não necessariamente, porque o pensamento livre permitiu que você escolhesse teu time de futebol sem que eu tivesse nenhum tipo de sabor, que você decidisse se ia ter religião ou não,
né? Eu nunca peguei a você, teu irmão, tua irmã, e disse, vocês vão comigo. A influência era muito maior dos avós, É. as palhaças em relação ao time. O fato do meu pai, Antônio, ser São Paulino, mas você não conviveu com ele porque ele faleceu, né, muito cedo e você era criança. Mas teu avô Jair, que foi até os 90 anos de idade, quando você nasceu, em 1983, do lado de fora da porta, né, do quarto da maternidade, como em vários lugares, foi pendurada uma camisa de time, e era do São Paulo. Então, se doutrinação houve, foi por parte do teu avô. Né? Nessa hora, por que eu sou avesso à ideia de doutrinação? Não foi por isso que eu não fiz. É que eu acho que o time é um tipo de afeto que a gente vai construindo no tempo, mas eu sou avesso à ideia de doutrinar, porque doutrinar significa eu fazer com que você pense como eu quero que você pense, e isso rompe a tua ideia de liberdade, de autonomia. Uma das belas coisas do filme Sociedade dos Poetas Mortos é o quanto ela incentiva a liberdade de pensamento. O quanto que a personagem, né, ela traz à tona a noção da arte como liberdade, a ideia da arte como sendo a expressão de algo que marca, né, um mundo em que há sim uma grande fúria. Grande pergunta, por que a gente tem de explicar a grande fúria do mundo? Porque nós não conseguimos viver sem explicações. Né? É muito comum algo que parece brincadeira, que eu vou dizer, mas nós queremos, dentro daquilo que simula o caos que é a vida, a gente começa a ordenar, organizar. Quer ver um exemplo? Senta você, senta eu, senta quem está agora conosco, né, nos ouvindo nessa conversa. Você senta numa sala de espera, seja no escritório, seja no hospital, onde for. Dali a pouco, é comum isso, hein? Você começa a contar quantos azulejos tem na parede, ou começa a olhar quantas luminárias tem no teto e organizar mentalmente aquilo. Esse ordenamento do que está à nossa volta, isto é, a busca de oferecer uma lógica para as coisas impede o desespero. Por isso, pode ser que não exista uma explicação para a grande fúria do mundo, mas nós não desistiremos de fazer com que tenha de haver. E uma família é um ponto de partida para essas explicações. Daí que, quando você lembra de modo muito, muito forte que nós temos vivenciado tempos em que a família chega à ruptura, em que se chega à degradação da convivência, em que se chega a uma impossibilidade de estar com a outra pessoa porque ela não tem a mesma percepção política ou ideológica, não é só triste, é algo que terá um custo muito alto para nós, porque nós estamos nos perdendo num momento em que, sem a anulação das divergências, é preciso trazer na convivência a possibilidade de que elas possam conviver. Isto é, a convivência com as diferenças não obriga a aceitação. Eu não tenho de aceitar e praticar aquilo que você indica, mas eu tenho que entender aquilo que você indica e pratica e fazer com que esse entendimento ele não chegue a rupturas. Será que eu quero vencer você na tua ideologia? Se você, Pedro, e eu tivéssemos uma ideologia diferente, será que eu gostaria que a minha fosse hegemônica? Claro! Do contrário, ela não seria um princípio político, um ideal. Será que eu quero te anular, né, te esmagar, tirar você da vida só porque você não pensa como eu? De modo algum. Né? Porque, usando o último exemplo nisso, na nossa família, nós sempre tivemos um método que ajudou bastante, especialmente entre os sobrinhos, os primos, os irmãos, nora, cunhado, que era jogar truco. Você quer uma coisa mais divertida do que um jogo de truque, que é um jogo caipira? Parênteses, para sofisticar um pouco a conversa, Mário de Andrade, o grande escritor Mário de Andrade, descreve o jogo de truco na obra Macunaíma. Né? Você imagine que é uma coisa do século XX no seu começo. Ora, o que acontece no jogo de truco? Você até que anula um pouco as formalidades. Sou eu o sogro, posso ter o meu genro ou minha nora jogando, é meu adversário, é ou ela adversária, e ela brinca comigo, xinga, faz gozação. No jogo de truco, a única hora da infância em que eu podia gritar com você. Isso, exatamente, pode gritar com o pai. Depois parou o jogo, parou. Né? Mas o mais interessante é que no jogo de truco, você brinca com a outra pessoa é teu adversário ou adversária, mas você não pode ultrapassar o polo da convivência, porque senão acaba o jogo. A gente vive um mundo em que, pegando esse exemplo do truco, para agora, nesse momento em que a gente tem que
apaziguar os ânimos tem a ver com saber perder, mas também tem a ver com saber ganhar? E o que é saber perder e o que é saber ganhar? Uma das coisas que a vitória ensina não é apenas o triunfo, mas é a administração do triunfo. Ou seja, a capacidade de entender aquilo como um mérito, se eu venço algo, venço num concurso, venço numa corrida, venço numa brincadeira, venço na disputa de um cargo, numa eleição. Mas imaginar que para que eu possa gerir o que virá na sequência, isto é, gerir a minha vitória, ela tem de ser generosa. Essa vitória não pode humilhar, diminuir e esmagar quem perdeu. Seja porque na convivência isso traria um desconforto e um descompasso da própria convivência, seja porque nenhuma vitória é contínua, tal como nenhuma derrota é. O administrar a vitória exige uma atitude altiva e não arrogante, em que sim, eu tenho mérito, por exemplo, se eu algo venci, mas eu não posso imaginar que a pessoa que foi por mim vencida, que ela não tem mérito algum, né? No campo da política, eu sempre tive um desejo. Não é claro que faz parte de um ideário que se poderia até, Pedro, dizer que é romântico. Eu sempre imagino que se eu tenho uma eleição sendo disputada para qualquer coisa, e tenho 5, 6 candidatos ou candidatas, que a pessoa que vence, ela teria a tarefa de incorporar as propostas mais relevantes e inteligentes de quem perdeu. Interessante. Já imaginou? Você tem 5 candidatas ali, eu venço o voto, o pleito na questão, né, numérica, né, contábil, matemática, mas eu tenho a tarefa, a obrigação de trazer aquilo que foi por mim derrotado na pessoa, mas não na ideia. Pode ser que um opositor ou uma opositora minha, por ele não venceu ou ela, mas a ideia era melhor do que uma que eu tenho. A discussão do mundo hoje seria, mas quem define o que é relevante das propostas? A pessoa que perdeu que pode ser incorporada no processo, sem que a gente anule a vitória. Te dou um exemplo concreto. Eu tenho uma admiração imensa por Abraham Lincoln. Quando ele disputou a presidência dos Estados Unidos no início dos anos 1860, ele era até quase improvável que ele pudesse vencer. Ele era, entre aspas, usando um termo que a mim se aplica, caipira. Era de uma região dos Estados Unidos que não tinha assim tanta formação intelectual, né? Era alguém que, olhando à distância, parecia um pouco meio desengonçado, alto em excesso, sempre com uma cartola. Era uma figura meio fora do que seria, né, o padrão daquele momento. E ele disputou a eleição contra adversários poderosos, com uma tradição maior, com um vínculo mais forte com a política usual. E ao vencê-los, ele convidou 3 dos 4 que ele houvera vencido para fazerem parte do governo dele. Olha a inteligência do Abraham Lincoln. Não é que ele, ao fazer isso, foi complacente, benemerente, disse, venham aqui, vocês que perderam. E não é que ele evitou uma guerra civil. Não, ele não evitou, ele estava ali no começo. Inclusive, ele foi assassinado antes que a guerra acabasse. Né? E foi assassinado. Mas o fato de ser aberto aos adversários e ter trazido isso não evitou que acontecesse sim uma guerra civil. Não evitou, mas ele postergou imensamente a derrota das forças que foram não escravagistas. Sim. Porque o grupo que foi derrotado foi o grupo escravagista. Sim. Né? Portanto, a derrota dele e até a morte dele por assassinato, ela veio a partir de uma vitória. Porque jamais ele seria assassinado, o Abraham Lincoln, se ele não tivesse chance de ganhar. Tal como ele ganhou. Né? Ninguém ligaria para alguém que fosse absolutamente, né, irrelevante na situação. Ele, quando eu conto isso, eu volto ao ponto. Meu gosto político. Você está numa conversa, e aí não precisa ser política com eleição, pode ser numa conversa na família, na empresa, pode ser de um projeto. Né? Vamos votar para onde nós vamos se a gente juntar algum dinheiro para passear, nós da família ou grupo de amigos, vamos fazer uma escolha. Aí a gente vai decidir pelo voto, por ser um dos modos de fazê-lo. Seria tão bom se quem vencesse pudesse incorporar aquilo que se considere adequado das outras. Pergunta tua, quem decide o que é adequado? Quem venceu pode escolher ou não. Eu acho que é um sinal de inteligência, né, que ele ou ela que vença possa escolher e dizer, não, de você eu vou trazer isso, trazer aquilo. Nós, em vários momentos, falamos no campo da política, né, da importância de se fazer a sucessão bem feita, tal como na família, né? Também existe a sucessão de ideias, de cuidados, de pensamentos.
Quando um pai, como é o meu caso, um filho, como é o teu caso, e aqui pai e filho, evidente que eu te ajudei a formar. Uhum. E depois de um determinado momento, você ajudou a me formar. Eu não me esqueço, né, há 4, 5 anos, em que nós tivemos embates poderosos e frutíferos e, às vezes, doloridos em relação ao mundo digital, né, em que eu dizia, não, eu não quero esse circuito, e você dizia, mas esse é o modo de você, como alguém que comunica, ampliar a comunicação. Não pereça, dado que nós somos mortais, não pereça sem repartir de um modo mais ampliado. Não deixe de ter teu saber ampliado, dizia você já, né, na época. Isso significa o quê? Em que eu fui pouco a pouco assimilando algumas das ideias que você trouxe e outras não. Sim. E o vice-versa. Isso significa o quê? Que há ganho duplo. Eu gosto muito, muito de imaginar que se a gente tem uma família pacífica, se a gente tem uma sociedade pacífica, ela jamais é uma sociedade passiva ou uma família passiva, né? Uma comunidade de vida pacífica não é passiva.